Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Meus irmãos, vamos ao livro de Gênesis. Hoje veremos o que o Senhor nos traz no capítulo 40. Gênesis, capítulo 40. Eu lerei até o versículo 8, e nós buscaremos no Senhor entendimento de todo esse capítulo 40. A palavra do Senhor diz assim: Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, somos o teu povo e aqui estamos reunidos em teu nome, para glorificar o teu nome, a tua obra, especialmente a obra sobre as nossas vidas, os filhos de Israel. Nós queremos aqui, ó Pai, em todo esse culto, publicamente declarar que nós cremos que o Senhor existe, que o Senhor é um Deus presente, um Deus justo, amoroso, que cuida dos seus, que salva, que redime, que conduz a vida dos seus filhos. Esse texto nos mostra um pouco mais sobre isso. Nós aqui então nos apresentamos, pedindo que o Senhor nos dê clareza, entendimento, e que o Senhor fale em viva voz, individualmente com cada um de nós e coletivamente com o corpo dessa igreja que se reúne em teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Finalmente, irmãos, chegou dezembro. E com ele, as festas, muita comida, família reunida. Mas talvez tenha alguém que já morreu, que nesse Natal não estará lá com você, ou nas festas de final de ano. Isso acontece com muitos de nós. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos nos despedindo de pessoas que fizeram parte significativa da nossa vida. Nós enterramos pessoas que eram muito presentes em momentos especiais no decorrer da nossa vida, eram muito presentes nas festas, nas celebrações, nesses momentos especiais. E tem gente que faz uma falta danada. Mas no dia a dia, na correria, a falta dessas pessoas importantes vai diminuindo. Nós acabamos, na maior parte do tempo, nos esquecendo dessas pessoas. À medida em que o luto vai se acomodando dentro das nossas emoções e nós vamos nos envolvendo com o prosseguir da nossa vida. Mas aí chega o dia do seu aniversário, ou o dia do aniversário daquela pessoa. O dia que você celebrava as bodas, chega o Natal, Ano Novo, outras datas importantes, e mais uma vez nós olhamos para aquele lugar e vemos ali uma cadeira vazia, aquela piada que ninguém mais conta, aquela comida que ninguém faz igual. E nesse momento nós começamos a nos sentir pesados, porque nós entendemos que na maior parte do tempo a gente nem lembra mais daquela pessoa.
ela está se apagando da nossa memória, do nosso dia a dia, da nossa vida, ela está sendo esquecida por nós. E ali nós constatamos, na maior parte do tempo eu não me lembro mais dela. E provavelmente agora, hoje à noite, durante esse culto, você não estava se lembrando de alguém que possa se parecer com algo como eu tenho descrito. Você estava esquecido dessa pessoa nesse momento. Mas quando eu falei de alguém importante que já se foi, pode ser que você tenha se lembrado dessa pessoa. Nós nos esquecemos das pessoas, independente da importância delas, isso é fato. Por outro lado, tem pessoas na nossa família que estão vivas, mas às vezes, como diz Cortella, essas pessoas nos dão a alegria de ter a ausência dela nas nossas festas. Aquela pessoa que quando ela falta, traz um alívio grande. E você diz, ufa, ainda bem que fulano não veio. E eu sei que na sua família tem alguém assim. Mas isso é maldade do meu coração, deixa essa pessoa para lá. E vamos falar de quem nós não queríamos nos esquecer e o quanto nós não queremos ser esquecidos. As nossas relações são assim, é bastante verdadeiro aquele ditado que diz, quem não é visto, não é lembrado. E quem não é lembrado, acaba sendo esquecido. E eu sei que você não quer ser esquecido, nem mesmo depois da sua morte. E esse é o maior dilema de quem pensa que talvez possa ir primeiro. E começam aqueles diálogos entre marido e mulher. Você vai casar de novo? Com quem que você vai casar? Será que se lembrarão de mim? Será que meus filhos vão sentir falta? Ou será que eu serei simplesmente esquecido? Eu sei que você já pensou nisso. Nos faz um bem danado quando alguém vai a uma festa, a algum lugar que você não foi e aquela pessoa se lembra de você e demonstra isso. Ela traz um lanche, um docinho, um pedaço de bolo ou alguma outra coisa qualquer. Ou alguém que faz uma viagem de férias, uma viagem importante, e ela não se esquece de você, mesmo naquele momento de tanta diversão, de tanta coisa para fazer, e de novo, ela traz uma lembrancinha daquela viagem. E por isso se chama lembrancinha. Eu lembrei de você. Saber que existem pessoas que não se esquecem de você é muito bom. Te dá significado, te dá importância. E hoje nós veremos que entre os sonhos que envolvem a vida de José e os seus sonhos, tem alguém que nunca, jamais se esquece de José, nem de você. Nem por um segundo. E você já sabe quem é. Os irmãos de José o abandonaram, depois o venderam, quando ele tinha 17 anos, para que ele fosse esquecido pelo pai. O pai nunca se esqueceu de José. Para o pai, José era aquele que fazia falta nas festas. Mas para os irmãos, José era aquele que deveria ser esquecido, aquele que a sua ausência trazia alívio. A presença de José incomodava, trazia ciúme, inveja. José está no Egito agora e Potifar quer que a sua esposa se esqueça de José. Tem mais gente querendo que José seja esquecido. E por isso Potifar coloca José na prisão. Apesar dessa luta das pessoas por tornar o nome e a vida de José esquecidos, Deus nunca se esqueceu dele. E o texto tem nos mostrado isso, como o fio da meada que eu tenho falado. Esse Deus que não se esquece de José e faz com que nós, que estamos aqui hoje há aproximadamente 4.000 anos, distante desse tempo de José, estejamos aqui falando dele, da vida dele, de fatos acontecidos, narrados. Deus colocou o nome de José, que queriam que fosse esquecido, na história da eternidade. O nome e a instrumentalidade de José nunca foram esquecidos. O plano daqueles que tentavam fazer o seu nome ser esquecido falhou. O que os irmãos de José e Potifar tentaram fazer, Satanás tenta fazer com você o tempo todo. Fazer com que o pai, o nosso pai, se esqueça. Esqueça de mim, esqueça de você. E eu te pergunto agora, antes de entrarmos propriamente na exposição de cada verso, será que Satanás está conseguindo? Pensa sobre isso. Será que ele está conseguindo fazer com que Deus se esqueça de você? Capítulo 39
o último que nós vimos, encerrou no verso 23 com a prisão de José. Eu mencionei que ele normalmente seria morto, mas ele vai para a prisão, e o texto tem nos mostrado que o Senhor é quem está conduzindo a história, abençoando a vida de José e abençoando onde ele está. De maneira que a prisão começa a ser abençoada também. E o texto sempre traz essa informação. O Senhor era com José. O Senhor não se esquece de José. O Senhor conduz, o Senhor é presente, o Senhor está atento. Ou seja, o Senhor é com José. Nem na cisterna o Senhor se esqueceu de José, nem no palácio o Senhor se esqueceu de José, e tampouco na prisão o Senhor se esquece de José. E veja que o Senhor não remove o sofrimento de José, nem na cisterna, nem quando é vendido, nem quando é preso. Mas o Senhor permanece com ele em meio ao sofrimento. Isso vale mais do que simplesmente tirar você do sofrimento. Porque isso faz com que a relação seja mais íntima, mais próxima. E talvez aquela pessoa que eu mencionei que não está mais aqui e faz tanta falta, talvez faça tanta falta porque foi alguém que esteve com você nesses momentos tão importantes. Assim acontece conosco. Independente de como você está, onde você está, se você é filho de Israel, o Senhor jamais se esquece de você. Às vezes ele não tira simplesmente o seu sofrimento, mas ele está com você no sofrimento e ele te chama a perceber, a entender e a vivenciar isso, se aproximando mais dele. E é difícil, não é fácil, mas ele está te chamando. O seu sofrimento nunca pode ser para você um sinal de esquecimento de Deus, porque ele não tem Alzheimer, não pegou Covid, não tem memória enfraquecida por qualquer outra demência ou doença. Deus simplesmente não se esquece das coisas. Ele faz questão de jogar os nossos pecados no mais profundo abismo, mas isso não quer dizer que ele perdeu a memória. Ele está dizendo, eu não vou levantar isso mais contra você, eu joguei longe. Deus não se esquece daqueles que são dele. No texto que nós vemos hoje, o copeiro e o padeiro, o chefe, eles ocupam cargos importantíssimos. Talvez para o nosso contexto hoje, nós olhemos para essa função e pensemos como algo não tão importante, mas naquele período era muito importante, especialmente dentro do palácio. Era muito comum os reis serem envenenados. Os inimigos do reino ofereciam fortunas, realmente tentadoras, para que copeiros e padeiros envenenassem os alimentos do rei. Precisavam então ser pessoas da mais alta confiança do rei. E aqui no capítulo 40, os primeiros versos nos informam que, passado um tempo, passado essas coisas, ou seja, José está ali preso já há algum tempo, aconteceu que esses homens ofenderam o rei. E aqui o texto original é algo mais grave, não é ofender como nós usamos hoje em dia, uma simples ofensa. Eles fizeram algo muito grave contra o rei. E por isso eles estão presos. O versículo 2 diz que o faraó ficou indignado contra esses dois homens da sua mais alta confiança. Quando nós caminhamos um pouco mais no texto, sabendo que esses homens são colocados presos no mesmo lugar que está José, e que José já está, pela presença de Deus, vívida na vida dele, já está abençoando até a prisão, José está ali e já começa a atender e servir e ajudar e estabelecer relacionamentos abençoadores com as pessoas que chegam. Versículo 5, então, nos coloca dentro do foco do enredo. Ambos, padeiro e copeiro, sonham. E aqui eu preciso falar um pouquinho de sonho para entendermos o contexto e também pensarmos sobre os sonhos que eu e você temos, que a neurociência não consegue chegar muito bem a um consenso sobre como explicar os sonhos e os significados dos sonhos, que muitas vezes, eu não sei você, mas os meus são bem malucos, não fazem sentido algum. Aqui no Egito, nesse período, havia uma crença muito comum de que sonhos eram sempre proféticos. Perceba a palavra que eu usei, sonhos eram sempre proféticos. Uma revelação
dos deuses. Haviam então no Egito profissionais que estudavam, se formavam, se especializavam na arte de interpretar sonhos. E então eles davam significados para animais, para situações e para uma série de coisas para que eles pudessem interpretar o sonho. Você pagava e ele interpretava o seu sonho. E aquilo era profético para a sua vida. Aqui no livro de Gênesis, em todo o livro de Gênesis, nós temos a palavra sonho usada 19 vezes. Dessas 19 vezes, 14 vezes estão no contexto da história de José. Nós podemos dizer que José era um homem envolvido com sonhos, ou José era um homem dos sonhos, na Bíblia, no livro de Gênesis. E José, como um homem crente, ele começa ali na prisão a ser abençoado, a abençoar o ambiente, ele começa a testemunhar, ele nunca esconde que ele é servo do Deus de Israel. Esses homens estão ali na prisão, estão com o semblante pesado, o versículo 6 diz que eles estão turbados, José percebe isso, o semblante descaído, e eles contam ali o que estava perturbando a mente, o semblante deles. E José, com a simplicidade que nós deveríamos ter, ele diz, mas por que isso aflige vocês? José testemunha da fé dele, ele dizendo, olha, o Deus de Israel, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece profundamente o que nós não conhecemos. Ele conhece todas as coisas visíveis e invisíveis, inclusive sonhos. E se há algum significado no seu sonho, Deus é quem sabe o significado. Porque Deus controla os sonhos até mesmo de quem não é crente. José diz, porventura não pertencem a Deus as interpretações, ou seja, se há algum código, algum significado, alguma coisa invisível, oculta, quem pode explicar isso para nós? Deus. Uma resposta rápida, imediata, automática. E José já tem alguma experiência com sonhos e com interpretação de sonhos. Capítulo 37, nós começamos a acompanhar essa história e temos ali uma dupla de sonhos. No capítulo 40 aqui, mais uma dupla de sonhos. No capítulo 41, mais uma dupla de sonhos. Deus está controlando a história e sim, ativamente Ele está fazendo com que esses sonhos aconteçam no meio do povo que é dele e fora do povo dele. Porque Deus não tem esses limites, como nós lemos no Salmo 139. Para Ele não tem claro e escuro. É tudo a mesma coisa. Para Ele não tem um lugar distante do outro, porque Ele é onipresente. Para Ele não tem nada difícil demais, porque Ele é onipotente. Para Ele não tem nada obscuro, secreto ou sem entendimento, porque Ele é onisciente. Quando nós nos deparamos com esse trecho da história e você começa a pensar sobre sonhos malucos que você já teve, e outros sonhos não tão malucos assim, mas que depois as coisas vieram a acontecer, você começa a refletir, será que Deus está falando comigo em sonhos como Ele falava aqui nesse tempo? E eu preciso esclarecer algumas coisas que são necessárias ficarem claras para nós. Nesse período, eu sempre repito que a revelação, a Bíblia está sendo uma progressão revelada, escrita. E Deus então usa animais, usa profetas, usa sonhos e usa grandes sinais, como a abertura do Mar Vermelho, por exemplo, para mostrar quem Ele é, o seu poder, tudo isso que nós vamos conhecendo hoje pelas Escrituras. Inclusive, nas Escrituras nós lemos esses momentos onde os grandes sinais são realizados, onde profetas recebem a palavra e pronunciam, e tantas outras coisas. Mas isso era algo específico daquele tempo, porque a revelação estava sendo escrita, agora ela já está pronta. Portanto, o livro de Hebreus e tantos outros textos nos deixam com clareza o entendimento de que havia um propósito. Havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, agora Ele fala de outra forma, por meio do Verbo encarnado, o Verbo que habita em nós. Ele age na nossa consciência, nos dando entendimento daquilo que já foi escrito. Portanto, Deus pode falar com você por meio de sonhos? Sim, Ele pode te influenciar, te conduzir, te fazer decidir, entender algumas coisas. Sim, mas nunca atribua ao seu sonho, nem ao sonho de ninguém, o poder ou
a característica profética, porque não é. Os sonhos não são mais proféticos, mas Deus sim tem todo o poder e Ele continua a agir em nós e sobre nós, e muitas vezes os sonhos vão te ajudar a decidir algumas coisas, entender outras coisas, se preparar para outras coisas, mas isso não tem mais peso de profecia no sentido de revelar quem Deus é, revelar o que Ele vai fazer, porque nós já temos a Escritura sobre o que nós já precisamos saber. Portanto, assim como eu sempre alerto que quando uma pessoa te dá um conselho, seja ela crente ou não, e diz que é uma profecia, cuidado, porque Deus não usa mais esse método para se revelar. Pode ser um grande conselho, pode ser uma instrução, e nós crentes sempre nos aconselhamos e conversamos, e o aconselhamento bíblico é muito frutífero, mas isso não é profecia. São conversas de crentes à luz da palavra. A palavra é a profecia já revelada. Portanto, os sonhos existem, esteja atento a eles, mas não faça coisas malucas achando que Deus simplesmente revelou algo novo. A revelação está na Bíblia, e se o seu sonho te leva a fazer algo contrário ao que está na Bíblia, ignora esse sonho, deleta. Se te leva a estimular, a viver mais o que está na Bíblia, ótimo, Deus está conduzindo os seus sonhos. E é simples assim. O que você precisa saber está no texto da palavra. Pois bem, como o foco do texto mostra que Deus nunca se esquece daqueles que são filhos de Israel, vamos lá observar melhor esse trecho dos sonhos aqui que José tem do Senhor a oportunidade de interpretar. Primeira coisa que eu quero salientar aqui no texto. O Senhor não te esquece, mesmo quando você se esquece dele. O Senhor não te esquece, mesmo quando você se esquece dele. Veja que quando José tem esse contato com aqueles homens, eles conversam ali, o versículo 14 do capítulo 40, nos mostra algo interessante. José pede ao copeiro que se lembrasse dele nesse verso 14. Lembra-te de mim. Ou seja, eu não quero ficar esquecido nesse lugar. Você pode me tirar daqui. A notícia que eu dei da interpretação do seu sonho é boa, então me dá uma notícia boa, não se esqueça de mim. Lembre-se de mim. José começa aqui, não que tenha sido algo grave, mas ele começa a titubear. Ele começa a não confiar tanto em Deus, mas confiar mais nesses homens que têm poder e que podem mudar a vida dele. Isso acontece por causa da interpretação do sonho. E isso me chamou a atenção no estudo do texto, porque quando nós chegamos no último versículo, e esses capítulos foram divididos mais ou menos todos assim, o último versículo nos dá uma grande informação sobre o que aconteceu anteriormente, assim como foi no capítulo 39. Aqui no capítulo 40, o texto do verso 23 diz: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. E repete: porém dele se esqueceu. Se isso aqui fosse uma redação do Enem, nós tiraríamos aqui alguns pontos. Porque se ele não se lembrou, é lógico que ele esqueceu, não precisa ficar repetindo. Mas no hebraico isso é uma repetição que nos chama a atenção. A Bíblia está fazendo com que os nossos olhos olhem essa informação. José foi esquecido quando ele confiou que aquele homem podia salvar ele. Isso então saltou aos meus olhos e nos leva a perceber aquilo que o texto tem como foco para nós. A ênfase do texto tem sido: o Senhor era com José. Não é o copeiro, não é o faraó que é com José. É o Senhor que conduz, que é presente, como eu disse, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente. José não precisava se desesperar, confiar no copeiro, confiar no faraó. José tem que confiar em Deus. E essa é uma grande lição para nós. Não simplesmente porque está assim aqui nesse trecho da história, mas porque toda a Bíblia nos chama. Se você pesquisar sobre a palavra confiar na Bíblia, você vai perceber claramente que o Senhor te chama a confiar nele e tão somente nele, e não em você ou em outras pessoas. Deus está em ação na sua vida, mesmo quando você não enxerga.
os planos dele, não entende, não consegue visualizar onde ele quer chegar com isso tudo. E isso acontece conosco o tempo todo. Nós vamos nos envolvendo com situações das nossas vidas que nós olhamos e pensamos, o que está acontecendo? O que me trouxe aqui? Onde Deus quer me levar com tudo isso que tem acontecido? E é esse o momento que você deve de fato parar e orar. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que eu preciso fazer? E ler as Escrituras, e Senhor, ler as Escrituras, Senhor, me dá entendimento. E Ele então vai te conduzindo pelas Escrituras e pelo contexto da sua vida. Quando José não enxerga os planos, ele começa a se desesperar. Mas o texto está nos mostrando que não é José, nem as pessoas que cercam ele que controlam a história. Deus tem sempre um plano muito superior que José não consegue enxergar. E comigo, com você também é assim. Quando José estava no caminho para achar os seus irmãos, Deus tinha a cisterna no seu plano. Não era o plano de José ser lançado numa cisterna, mas era plano de Deus. José só queria achar seus irmãos em obediência ao seu pai. Quando José então sai da cisterna, ele tem em mente voltar para sua terra. Mas Deus tem o Egito, Potifar, sua esposa e a prisão nos seus planos. Esse não era o plano de José. Quando José então está ali naquele contexto no palácio, Deus tem a prisão nos seus planos. Quando José está na prisão, esquecido pelo copeiro, Deus tem muito mais que nós veremos nos seus planos. Mas José pede para o copeiro, se lembra de mim? Não esquece de mim não. Como eu disse no começo, nós não queremos ser esquecidos, nós queremos ser lembrados, ainda mais numa situação dessa. Quantos, em situações difíceis, pedem a políticos, pessoas influentes, lembre-se de mim, consegue um emprego para mim. Eu preciso de solução para a minha vida. José está numa situação um pouco mais grave, ele está preso e ele diz, me ajuda a sair daqui. Isso fica claro porque no versículo 15 ele fala, é injusto, eu fui roubado lá da minha terra, a terra da aliança, a terra dos hebreus, e eu não fiz nada para merecer isso, para que me colocassem aqui nessa masmorra. Eu preciso sair daqui. O texto está nos levando a perceber nessa narrativa aquilo que o profeta Isaías fala como boca do Senhor. Isaías 55, verso 9, nos diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, diz o Senhor, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós não conseguimos atingir, alcançar, entender os pensamentos de Deus, porque o que é finito não pode conter o infinito. Deus é eterno, acima do tempo e do espaço, Ele tem um conhecimento que abrange todas as coisas, e simplesmente todas as coisas. Como poderia algum de nós, na limitação que o pecado nos impôs, entender, conhecer exaustivamente o ser de Deus, todo o seu poder? Nós não temos essa capacidade. O Senhor então nos chama a, de fato, reconhecer isso e viver pela fé, tendo convicção e certeza de coisas que muitas vezes nós não vemos, não entendemos, não conseguimos compreender na sua completude. Mas então no texto, indo um pouquinho antes aí desse verso 14, que nos mostra quando José pede que não se esqueçam dele, veja esse sonho do copeiro que traz no coração de José um pouco de esperança. O sonho do copeiro envolve uma vide, 3 ramos, flor e uva. Ele é copeiro, aquele que serve vinho para o rei, para o faraó. E no sonho ele espreme as uvas direto no copo do faraó, das mãos dele. Aqui nós não podemos interpretar muitas coisas, mas parece haver alguma alusão a um homem de mãos limpas, em contraponto ao padeiro, que veremos não tem as mãos tão limpas assim. A Bíblia nos fala de homens de mãos limpas, homens de coração puro. Parece que o texto nos conduz, nós não podemos afirmar. É muito pouco para afirmar, mas ele espreme direto das suas mãos ali para o faraó. Ele é verdadeiro, ele é puro, ele é limpo e o faraó confia nele.
José então observa esses sinais e interpreta, olha, esses 3 ramos são 3 dias. Daqui a 3 dias aconteceria o aniversário do faraó, onde normalmente esses homens eram chamados para o seu julgamento, ou ganhar a liberdade, ou serem, em definitivo, condenados. E ele diz, nesse dia, ele falará para você erguer a sua cabeça, ele levantará a sua cabeça e ele então te restaurará a sua função. E você vai ter novamente o copo na sua mão. A confiança do rei. Você voltou a ser alguém da mais alta confiança do faraó. Isso nos leva a imaginar, e de novo, repito, nós não temos informação suficiente para ter certeza absoluta sobre isso, mas parece que o que envolveu a prisão desses 2 homens foi algo que tentaram fazer contra o rei. Ele desconfiado, será que foi o padeiro ou será que foi o copeiro? Prende os 2. Eu vou tentar descobrir, vou decidir, então no dia do meu aniversário chamo os 2 e eu dou o veredito. E parece que aqui o sonho, dessa situação que afligia esses 2 homens, o sonho traz isso em cena para nós. Quem é inocente? O copeiro ou o padeiro? O copeiro foi restaurado. O verso 21 nos fala sobre isso. Ao copeiro-chefe, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Faraó confia. A inocência do copeiro foi provada, porque se havia aqui alguma sombra de dúvida, se eu fosse o rei, eu não daria esse cargo. Eu falo, está livre, pode ir embora, eu vou contratar outro. Mas ele confia. Parece que ele tem provas de que esse homem é um homem de mãos limpas. Em segundo lugar, nós vemos, no contexto do sonho do padeiro, outro elemento que eu gostaria de afirmar para você. Primeiro, eu disse que o Senhor não te esquece, mesmo quando você se esquece dele. Em segundo lugar, eu queria te dizer que o Senhor não te esquece, mesmo em meio às más notícias. Porque a interpretação do sonho do padeiro é envolta em más notícias. Versículo 16 a 19, nós temos o sonho do padeiro, a interpretação desse sonho, que envolve 3 cestos sobre a cabeça, pássaros comendo no cesto sobre a cabeça. A interpretação de José, então, vinda do Senhor, como ele diz, 3 cestos, 3 dias. Ele vai pedir para você se levantar em 3 dias, erguer a sua cabeça, mas é para perder a cabeça. Você vai ser decapitado, você vai ser morto. Esse é o veredito. E esses pássaros carniceiros vão se alimentar do seu corpo condenado pela culpa que você tem. Você vai ser alimento de pássaros carniceiros. Imagina esse momento, o quão desconfortável ele é para quem ouve e para quem fala. Você dizer para alguém com convicção, daqui 3 dias, você vai ser decapitado. E a sua morte é algo tão humilhante que você vai ficar exposto ali, decapitado. Você vai ser alimento de pássaros carniceiros. É isso que você sonhou. José traz uma notícia terrível. Mas José está em meio a uma situação terrível também. Será que ele vai ser morto? Será que o rei vai condenar José? O que vai acontecer com a vida de José? Ele, além de trazer más notícias, ele está na sua vida em meio a más notícias. Nós veremos no capítulo 41 que surge mais uma dupla de sonhos, e isso envolve a vida de José. Hoje à noite, depois, você pode ler em casa, se você ficar curioso. Mas vamos lá, no versículo 15, ele fala que foi roubado da terra dos hebreus. Nada fez para estar ali, naquela masmorra. Ou seja, eu estou vivendo um momento muito ruim da minha vida. Eu estou envolto em más notícias. E talvez esse seja o contexto que faz com que José comece a pedir favor para os outros. É como se Deus tivesse esquecido dele. Ele está ali jogado. E você pensa, mas será que ele se abalou tão facilmente? Coloque-se no lugar de José. Às vezes, lendo o texto, você pensa que ele ficou preso ali 2, 3 dias. Não foi assim, não. Foram anos.
Capítulo 37, no versículo 2, nós lemos que ele tinha 17 anos quando ele vai encontrar os seus irmãos. Ele apacenta os rebanhos e vai ali encontrar com seus irmãos. No capítulo 41, que nós veremos domingo que vem, se Deus assim nos permitir, é dito que José tinha 30 anos quando ele se apresenta a Faraó. Entre ser vendido, comprado, permanecer escravo, preso no cárcere, até ser liberto novamente, foram 13 anos. 13 anos difíceis, 13 anos ruins. O texto não nos informa quantos anos ele fica em cada lugar, mas são 13 anos ruins. Isso já é como se fosse o trailer, o prenúncio de como seria a vida de José, que nunca mais volta para casa. Só seus ossos voltam para casa. Enquanto ele dá a má notícia para o padeiro de que seu corpo seria exposto, Deus está mostrando aos poucos para José: você nunca mais vai voltar para a terra prometida. Só os seus ossos, depois de morto, que poderão voltar para a terra prometida. Deus não fala isso para José. Nós que já lemos a história sabemos. Ou seja, o seu sofrimento, mesmo que por muito tempo, não é sinal de que Deus se esqueceu de você. A situação ruim na sua vida não é sinal de que Deus se esqueceu de você. E nós, às vezes, temos de pronto, de imediato, essa ideia. Se está tudo muito ruim, e se isso perdura por muito tempo, nós dizemos: Deus não se importa comigo. E eu disse isso domingo passado também. Não pense assim. Se você chega a pronunciar isso, você está indo de encontro a vários textos das Escrituras que dizem que Deus não se esquece de você. E eu quero citar apenas um, que eu já citei várias outras vezes. Isaías 49, verso 15 diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. No Brasil, em média, 8 crianças são abandonadas por dia. Isso dá quase 3.000 crianças por ano. Então nós sabemos que algumas mães abandonam e fazem questão de esquecer dos seus filhos. Mas isso não é normal. Esse não é o padrão. O texto de Isaías nos leva a pensar: é normal, é comum, a maioria das mães se esquece do seu filho que está sendo amamentado? A resposta embutida, que não está explícita no texto, é: não. Mães cuidam, protegem, amamentam os seus filhos. Deus diz por meio do profeta: ainda que uma mãe venha a se esquecer do filho que amamenta, eu nunca me esqueço daqueles que são meus. E quando então você está sofrendo muito e diz: Deus se esqueceu de mim, você está dizendo: Isaías 49 é uma grande mentira. Porque você está sentindo dor. E quem sente dor quer sentir alívio. A história de José vai nos mostrando esse movimento em que ele sofre, é exaltado e é humilhado de uma maneira ainda pior. É um movimento de exaltação para a humilhação e novamente para a exaltação na vida de José. E isso está apontando, eu espero que você já saiba, para quem? Para quem o texto está apontando? Jesus Cristo. O exaltado que se humilha. E por um momento, na cruz, é esquecido de seu Pai. O texto, então, do sonho das más notícias do padeiro, é-nos revelado que o que aconteceu no verso 22. O padeiro foi morto, teve aí esse enforcamento, a sua cabeça separada, o corpo empalado, e digo isso porque José havia afirmado. Nesses momentos ruins, as más notícias da sua vida, que parecem que Deus se esqueceu de você, podem ser agravadas pela sensação de que pessoas importantes na sua vida também se esqueceram de você. Pessoas que poderiam ajudar essa situação difícil que você está passando. Pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser alguém que tem um recurso financeiro, pode ser alguém que podia te ajudar e você diz: fulano não se lembra de mim. Deus parece ter se esquecido e aquele que podia me ajudar também nem se lembra que eu existo. E aí, em terceiro lugar, eu quero te dizer: o Senhor não te esquece mesmo quando as pessoas te esquecem. E é isso que me leva a pensar o verso 23, o final. O copeiro-chefe, todavia, não
se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Fez questão de deixar para lá. O copeiro não se lembra, mas Deus lembra, porque o Senhor era com José. O Senhor nunca se esquece de José. Deus, irmãos, enviou o seu Filho amado para nos salvar, porque Ele se lembrou que nós estávamos debaixo da maldição do pecado. Nós estávamos no mais profundo abismo, mortos, como num vale de ossos secos. E então Deus, que não se esquece, envia o Filho, o único Filho, o Filho amado. E esse Filho vem e na cruz, naquele momento em que todo o peso do pecado é derramado sobre Ele, e Deus, que é todo santo, não tem como se misturar com trevas, faz com que naquele instante Jesus Cristo recite o Salmo 22, o início do Salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Cristo sabe que Ele não se esquece, mas Cristo sente a dor do nosso pecado, como eu repito constantemente, e essa mesa aqui hoje testemunha isso. Cristo é desamparado na cruz, exatamente porque você nunca é esquecido, porque se Deus quisesse proteger o seu Filho desse sofrimento, Ele ia dizer, deixa aquele povo para lá, eles simplesmente são filhos da ira, merecem o inferno, vamos nos esquecer dele, vamos criar uma outra galáxia, um outro planeta, uma outra terra habitada. Mas não, Ele se lembra, e se lembra dos filhos de Israel, que nunca saem da sua mente. Então, se lembrar para Deus não é algo como é para nós. Ele não se lembra num momento, como eu disse no início, e se esquece em outro. Ele simplesmente não esquece em nenhum momento. E você pode pensar que ele pensa então, ele não se esquece num coletivo imenso, numa multidão, onde ele não está pensando em um especificamente. Eu te digo não. Por isso que nós não conhecemos a mente de Deus. Você está na lembrança de Deus, individualmente, particularmente. É isso que os textos nos dizem, quando Ele controla cada momento, cada situação, cada elemento, cada célula, cada molécula do seu corpo. Ele simplesmente nunca se esquece de você. E nós lemos hoje no Salmo 139, o versículo 7 do Salmo 139 diz: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Ele simplesmente não se esquece de você. Não tem onde você se esconder. Ainda que você tente, como Adão e Eva, se esconder com vergonha dos seus pecados, é a mesma coisa que eles fizeram. É como se você estivesse atrás de uma folhinha. Eu vou me tampar aqui, e Deus não vai me achar, Ele vai me esquecer. E Ele vai passar direto na viração do dia. Uma folha de figueira não te tampa. Onisciente, conhece profundamente todas as coisas visíveis e invisíveis, onipresente, não há nenhum lugar, nenhum espaço que Ele não esteja. E quando eu estou falando de nenhum espaço, eu estou falando de todo o espaço que nós conhecemos e o que nós não conhecemos. Mas há um grande alerta para nós encerrarmos hoje e irmos para a mesa da lembrança. A mesa que nos prova que nós não fomos esquecidos. A Bíblia nos faz um alerta sobre alguns dos quais Ele nunca se lembrará. Não sei se o texto veio à sua mente. No início eu disse que os irmãos de José e Potifar tentaram fazer o que Satanás tenta fazer com você o tempo todo, fazer com que seu pai se esqueça de você. E eu perguntei, será que ele está conseguindo? O Evangelho de Mateus, capítulo 7. No verso 21, Jesus Cristo diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia
hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os que praticam a iniquidade deliberadamente, não estou falando do crente que eventualmente peca, eu estou falando daquele que diz: vou pecar mesmo. No dia da volta, no dia do juízo, ele dirá: eu nunca conheci vocês, eu não sei quem são vocês, eu não me lembro de vocês, eu não conheço vocês. De que lado nós estamos? De que lado você individualmente está? Aqui é um coletivo. Mas e você? Está no grupo daqueles que nunca são esquecidos, dos filhos de Israel? Ou desses que eventualmente estão no contexto dos crentes? Veja o que Cristo disse. São pessoas que dizem que profetizaram, expeliram demônios, fizeram até milagres. Mas eram falsos crentes. Porque, de fato, eles usaram o nome de Deus para mercadejar, para ganhar dinheiro, para ganhar projeção. E nós sabemos o quanto existe isso hoje no contexto brasileiro em igrejas evangélicas. Mercado da fé, mercado do nome de Deus, mercado da palavra. Expelem demônios, realizam profecias, fazem milagres. E não estou aqui julgando esse ou aquele, apenas mencionando, porque nós sabemos que tem. E Cristo diz: não, eu não lembro de você. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade.